Pessoal, o assunto de novo é a revisão da vida toda. Trago novidades para vocês. Olha só a mudança que está acontecendo. Denúncia da imprensa grande, sobre o caminho ilegal que o STF usou para anular a revisão da vida toda. A imprensa, enfim, começa a ver a verdade ou começa a expor a verdade, porque a verdade estava muito clara. Então, até ontem a gente estava mostrando aqui a imprensa comemorando com os dados falsos e a gente criticou, porque ninguém foi atrás desses dados para saber se eles realmente eram reais, aquela história dos 480 bilhões, enfim. E agora a imprensa foi atrás. De tanto a gente falar, eu tenho certeza que os canais movimentam sim a imprensa, fazem repercussão nas redes sociais e a gente consegue sim. Pode ser que a gente ache que a gente é muito pequeno, mas não. A gente ali, todos juntos, fazendo pressão nas redes sociais, a gente consegue sim. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista, idoso do Brasil. Seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um joinha, porque essa matéria eu tenho certeza que você vai adorar, porque você está vendo a imprensa engolir e ter que denunciar o STF agora. Quero perguntar para você, quero que você deixe nos comentários. A gente vai ter o julgamento dia 3. Você acredita que a revisão da vida toda ainda vai prevalecer, mesmo após esse golpe político que sofremos? Assista o vídeo até o final e responda para mim, que eu quero saber aqui nos comentários. Primeira matéria, Infomoney bateu nos 480 milhões até, e agora, ó, aposentados ficam indignados com manobra do STF sobre revisão da vida toda. Quer mais? Folha de São Paulo saiu hoje, 26 de março. Olha só, o caminho ilegal do STF ao mudar de ideia na revisão da vida toda. Eu vou ler a matéria para vocês rapidinho, vocês vão ver que é uma denúncia e que está ganhando cada vez mais proporção, envergonhando, desmoralizando o STF. E a gente sabe que quando a imprensa quer pender para um lado, ela vai ajudar muito. Quando ela quer pender para o outro, ela vai prejudicar muito. Ela nos prejudicou muito e agora ela está começando a virar, porque a advocacia está mostrando a verdade, o golpe que a gente sofreu. Então o jogo começando a virar para a revisão da vida toda. Veja o que diz a matéria, coisa rápida, me acompanha até o final aqui que você vai gostar e vai entender. Não é comum os aposentados se interessarem por acompanhar na televisão os enfadonhos julgamentos do STF, mas a revisão da vida toda atraiu a atenção de milhares de pessoas na sessão realizada recentemente em Brasília. E é verdade, muita gente assistindo, tanto pelo canal do STF quanto pelos canais dos advogados. Elas nutriam a esperança em assistir um julgamento coerente e justo, confirmando o entendimento do próprio STF. É ou não é verdade? É isso mesmo. Diz mais, afinal a Corte Constitucional já havia decidido em 2022 e 2023 a viabilidade da revisão. Ficaram pendentes alguns ajustes no julgamento, mas nada, pensava a maioria dos brasileiros, que ameaçasse totalmente o caso. O que ele quer dizer aqui é que o mérito já estava julgado, já estava garantido. O que seria decidido seriam a modulação dos efeitos, ou seja, omissões, a partir de quando vai pagar atrasado, vai pagar para processo cerrado, enfim, essas coisas. Mas para quem está com processo nativo e vivo, estava ganho o direito. Não foi o que aconteceu. Os ministros construíram um caminho processual e um entendimento que praticamente arruina a revisão da vida toda. E aqui, para dar um pause aqui, ó, aqui os aposentados, pensionistas que foram para Brasília de ônibus. Aqui a gente vê o Medeiros também, né, que vai e organiza essas caravanas para ir lá, vão de ônibus através de doação e viajam por várias horas para chegar lá e sequer ter a atenção dos ministros. E no final vocês vão ver o que o Barroso falou ainda, desrespeitando toda essa classe aqui, que idade avançada, esperando um direito e ainda passando por isso. Mas vamos continuar com a matéria aqui. O que nem todo mundo percebeu, se apercebeu,
Ele disse aqui, no intricado julgamento transmitido pela internet, YouTube, TV Justiça para todo o país, foi a manobra jurídica usada por alguns ministros do STF para liquidar o caso. Além de usarem números questionáveis na justificativa do impacto da revisão da vida toda, ô glória, tá vendo? Pela primeira vez, a Folha de São Paulo vem mostrar e vem dizer a justificativa do impacto usaram números questionáveis. Em 2020, esse número era de 46 bilhões, em 2023, 360 bilhões. E o velho argumento da sustentabilidade do sistema previdenciário. Veja que agora ele já não concorda mais com 480 bilhões. E mostra que de 2020 para cá, eles multiplicaram o valor cada vez mais para que ficasse conveniente e convincente a derrubada da revisão da vida toda sob o argumento de sustentabilidade da economia brasileira. Aconteceu sutilmente uma engenharia processual que resultou na possibilidade de os novos ministros do STF rediscutirem o mérito da demanda. Com a composição antiga dos ministros, a revisão da vida toda teve sua viabilidade reconhecida em 2022 e 2023 como um direito do aposentado. A chegada de novos 4 ministros entre os anos de 2020 até hoje, estes indicados no caso do presidente da República, curiosamente, sua maioria se posicionou contra o fato de a administração pública, no caso o INSS na condição de autarquia, arcar com os custos da revisão da vida toda, ou seja, agiram como advogados do governo. Eles não agiram como ministros do STF que têm que julgar a legalidade, a constitucionalidade ou não. Eles agiram como advogados do governo. A partir do momento em que os novos ministros do STF puderam opinar no mérito da revisão da vida toda, inevitavelmente seus posicionamentos se desequilibraram, o quórum na votação em desfavor dos aposentados. Então, imediatamente desequilibrar o quórum na votação em desfavor dos aposentados. Era essa a intenção. Bolsonaro já havia tentado, colocando 2 ministros, que tentaram pedir destaque, a gente lembra muito disso, mas não conseguiu. E Lula colocou 2 ministros, e aí os 2 ministros que Lula colocou, realmente assim, são, primeiro, um que tirou ele da cadeia, né, anulando processos. É um grande anulador de processos, o Zanin. Ele já buscou já uma tese que ninguém tinha pensado, que era voltar para o STJ o processo. E o Dino, que nem deveria se meter, mas já falou da revisão da vida toda, num voto da ADI que não tinha nada a ver, mas todo fanfarrão, sem querer, sem postura de ministro, sabe? Se pondo, se achando, tendo certeza que é Deus, né? Eles não se acham deuses, tendo certeza. Continuando aqui a matéria. O caminho que utilizaram para executar essa empreitada foi pegar carona nas ações diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIs 2110 e 2111, cuja discussão de mérito, embora tivesse se iniciado, não estava totalmente concluída. Ainda faltavam alguns ministros concluírem o julgamento de mérito das ADIs referidas. Excelente oportunidade para os novatos do STF consignar seus votos, não apenas nelas, mas principalmente na revisão da vida toda, agora agregada aos casos das ADIs. Misteriosamente, de junho de 2022 a novembro de 2023, o STF não despertou o menor interesse em reunir as ações para julgamento em conjunto das ADIs 2110 e 2111, com o recurso especial 1.276.977, que é a revisão da vida toda. Então ele diz aqui, misteriosamente, de junho de 2022 a novembro de 2023, o STF não despertou o menor interesse em juntar os 3, as ADIs e a revisão da vida toda. A partir de dezembro de 2023, do nada, as ações aparecem reunidas, mesmo existindo previsão legal, Lei 13.105 de 2015, artigo 55, parágrafo 1º, de que não pode haver essa reunião, caso já exista algum processo com mérito decidido. Qual o processo que está com mérito decidido, pessoal? Revisão da vida toda. Mais um argumento aqui, tá?
As ADIs 2110 e 2111 chegaram ao STF no ano de 99 e passou muito tempo passaram nas prateleiras da Corte. Juntas, elas buscam reconhecer a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei 9876 de 99, que também é a mesma lei que atrai a discussão da revisão da vida toda, mas por fundamentos distintos. A revisão da vida toda entende que é possível a Lei 9876 de 99 continuar existindo, mas que o aposentado possa escolher entre a regra mais favorável, que é justíssimo, sempre foi assim. Regra mais favorável para o aposentado em caso de reforma. Já as ADIs buscam a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei 9876 de 99 para que sejam banidos do universo das leis. Há, portanto, afinidade entre as temáticas das ADIs 2110 e 2111 e o recurso extraordinário 1.276.977, conhecido como revisão da vida toda, o tema 102. O STF pode e deve reunir os casos em que há afinidade temática para otimizar o julgamento em conjunto, certo? O problema é que isso deve ocorrer antes de se discutir o mérito de cada ação. Quando a tese da vida toda chegou ao Supremo, em 2022 já faziam 23 anos que as ADIs esperavam o STF resolvê-los. 23 anos, pessoal. O fato é que durante todo esse tempo as ações tramitaram separadamente e de forma autônoma. Aliás, nem tramitaram, né? Porque estavam há 23 anos parados. E ninguém nunca se interessou em juntá-las. Após o pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin nas ADIs 2110 e 2111 e vistas no recurso especial 1.276.977, revisão da vida toda, a partir de então o caminho das ações foram unificados. Então veja que a mente maquiavélica, mente diabólica com relação à revisão da vida toda é o Cristiano Zanin. E agora, com o reforço do ministro Dino, que é outro também jurista, vamos dizer aqui, ele é um jurista de primeira, conhece muito, fica mais difícil ainda, porque assim, imagina que os ministros do STF, que são contra a revisão da vida toda, nunca tinham pensado nisso. 23 anos lá parados, as ADIs, eles nunca tinham pensado nisso. O Cristiano Zanin entrou, ele já chegou já com a ideia de voltar o processo para o STJ, não deu certo, e aí ele já foi buscar as ADIs. Então veja que ele é rápido de raciocínio e ele é um anulador de processo profissional. Profissional. Ele realmente é o carrasco de tudo isso. O Barroso, ele coordena através, né, da pauta, ele fica segurando para conseguir quórum e tal, para conseguir tempo para o Zanin estudar a tese, bolar a tese para poder derrubar a revisão da vida toda. Tanto é que o Zanin é o mais novo, né? Agora não é o mais novo que o Dino entrou, mas dos mais novos, recentes ministros. E assim, impressionantemente, os ministros mais antigos seguem ele como se ele fosse um decano, como se fosse uma referência. Continuando aqui, destaca que a revisão da vida toda teve seu mérito analisado e julgado, sem se falar numa linha sequer nas ADIs 2110 e 2111. Então, quando foi julgado o mérito, não teve nada. 2110 e 2111, ninguém falou dessas ADIs. O interesse e a mudança súbita de reunir em as matérias causaram muita estranheza na comunidade jurídica, inclusive em quem estava assistindo o julgamento pela TV e não estava entendendo nada com a ampliação dos assuntos. Salário maternidade, fator previdenciário, etc. Muita gente falou do que eles estão falando aí, acostumado a ver o debate apenas da revisão da vida toda. Algumas decisões de ministros do STF, como no HC 156532 e o habeas corpus 186.869, defendendo que não se deve reunir processos em fases distintas e principalmente se um deles já tem o julgamento de mérito. Já disse isso. Se o cerne da revisão da vida toda já estava decidido pelo STF, não poderia o mesmo voltar a ser rediscutido.
os novos ministros podem e devem participar, mas a partir dali e no estágio em que o processo se encontra. Como há recurso do INSS pendente de julgamento, a Corte vai se debruçar sobre os pontos deste recurso, que, diga-se de passagem, não seriam capazes de gerar tamanha reviravolta. Além dessa engenharia processual que eles fizeram, há outra ilegalidade no rastro da revisão da vida toda, a Lei Federal 13.105 de 2015, Código de Processo Civil. É explícita ao determinar que os processos e ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, como foi a revisão da vida toda. Aqui é mais argumento além do 733 que a gente já falou do regulamento do próprio STF, que a gente já falou no vídeo de ontem, que eu vou deixar no final aqui se você não assistiu. A revisão da vida toda já fora decidida pelo STF e não poderia ser reunida com as ADIs 2110 e 2111. O Supremo solenemente ignorou a lei federal. Pessoal, Flávio Dino não pode votar na revisão da vida toda. Mas ele poderia votar nas ADIs, tanto é que ele participou. Só que perguntado pelas ADIs, o voto dele foi sobre a revisão da vida toda. Ele simplesmente desrespeitou Rosa Weber, que já tem um voto. Ela se aposentou, mas o voto dela prevalece. Ele simplesmente desrespeitou, passou por cima, todo fanfarrão, e aí falou, foi questionado pelo ministro, pelo excelentíssimo advogado Murilo White, e simplesmente deu uma resposta dando risada, assim, sabe? É um absurdo, um desrespeito absurdo. E eles são o Supremo Tribunal Federal, mas ali todos são iguais. Eles não têm que ter essa superioridade toda. O ministro Alexandre de Moraes, ao expor seu voto e indagar se o STF vai mesmo chancelar a prática de usar ADIs como instrumento para poder rever o que já foi definido no recurso extraordinário da revisão da vida toda, não conseguiu sensibilizar seus pares. E aqui cabe um elogio, porque o Alexandre de Moraes foi didático, ele tentou, ele mostrou exatamente isso que a gente está falando para vocês, e eles simplesmente ignoraram, afinal a encomenda já estava pronta. A maioria dos ministros ignoraram o fato da proibição legal, que proíbe reunir processos quando um deles já tem a questão decidida. Ao ignorar tal aspecto, os ministros agiram em ilegalidade ao reunir os processos em fases distintas e com mérito já resolvido. Também desrespeitaram a opinião dos ministros do STF aposentados, conforme eu falei, que tiveram seus votos sobrepostos por novatos. A Corte, ao usar um procedimento questionável e rediscutir o mérito da revisão da vida toda, desrespeita indiretamente os aposentados e também diretamente. Por fim aqui, pessoal, olha a cara desse cara aqui e deixa um comentário para ele. É que quando o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, sinistro, né? Gosto de chamar ele de sinistro Luiz Roberto Barroso, ao encerrar a sessão de julgamento, ainda fez o infeliz comentário de que o aposentado não deve ganhar sempre. Por quê? Já tinha chamado o processo de penoso, o aposentado não deve ganhar sempre, né? Ele com o salário dele de 100 mil reais por mês, que a gente sabe que oficialmente eles falam 40, mas 100 mil reais por mês para mais eles ganham com gratificações, com viagens, com uma série de coisas. Ainda terminou rindo, né, dizendo que os aposentados estão vivendo mais e isso desequilibra a Previdência Social, e sendo que a questão não é essa. Ele tinha que julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não se vai quebrar o país ou se não vai quebrar o país. Isso não é não é mérito, não está na ingerência do STF. Então, essa matéria aqui, pessoal, eu peço que vocês compartilhem muito esse vídeo, porque ela traz novos vieses da ilegalidade, e eu fico muito feliz da imprensa estar denunciando, né? Denunciando o STF e desmoralizando essa corja que veio para derrotar os aposentados e pensionistas, roubar os aposentados e pensionistas, golpear os aposentados e pensionistas. Essa fila de ilegalidades. Pessoal,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um pouquinho longo, mas vale muito a pena vocês entenderem, porque está em linguagem simples e eu gosto de trazer aqui para vocês entenderem, né? Sem o juridiquês. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Então se inscreva no canal, que aqui você vai estar muito bem informado, tá? Sem falsas esperanças, a gente está aqui trazendo para você o dia a dia, tudo que está acontecendo na revisão da vida toda, tá? E também folha de pagamento, empréstimo, tudo que te interessa sobre o INSS. Não esqueça de deixar o joinha para a gente poder espalhar os comentários, espalhar esse vídeo no YouTube e deixar seus comentários também aí. Forte abraço e até o próximo INSS Explicado. INSS. Não esqueça de deixar o joinha para a gente poder espalhar os comentários, espalhar esse vídeo no YouTube e deixar seus comentários também aí. Forte abraço e até o próximo INSS Explicado.